Mas eu queria começar falando para vocês, né? O motivo de eu fazer essas lives. Primeiro que eu admiro todas essas minhas amigas e várias outras, inclusive algumas que não se sentiram à vontade de participar, não estão seguras ainda, mas elas vão um dia participar. Porque eu desenvolvi, né, nesse tempo, principalmente, né, eu sempre fui muito dada a autoconhecimento, a querer me entender, a querer entender onde eu tô, né, quem sou eu nesse universo, no cenário que eu tiver. E nos últimos 6 anos, né, que são os meus 6 anos de empreendedorismo, desenvolvimento dos meus próprios negócios, eu... A Rô já tá aqui. Deixa eu já botar. Então, enquanto vai entrando. Ah, tô aí. Oi, amiga! Olá, tudo Ai, que bom, linda! amiga? Me arrumei pra você, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Olha! E que E pontual! O aí? Japão tá fazendo bem pra você. Você vê, você vê, você vê. Agora eu chego. Não, aqui no Japão não é pontual, você tem que chegar antes. É Tipo, mesmo? juro por Deus, você chega antes, você fica esperando. Eu vou na aula de japonês, eu chego antes, fico lá na porta esperando até dar tipo 1 minuto para o horário. Aí, Olha, que coisa! Não agora sabia. eu sou mega japonesa. Agora sim. É, Amiga, obrigada da gente falar aqui. Eu que agradeço o convite. Tava Acho ansiosa. que acho que eu estava falando aqui, né, que eu tô nesse esse tempo de empreendedorismo e você que empreende desde o começo desde a sua formação, né, desde que você se formou, é um autoconhecimento gigante, né, que a gente vai aprendendo como lidar com as coisas. E Com certeza. Essa palavra empreendedorismo apareceu depois de muito tempo, assim, pra sim, mim. sim, Eu sim. chamava de perrengue. Eu escolhi a vida do perrengue, né? Desde que me formei, decidi abrir escritório. é, Daí teve a startup que você me ajudou muito, muito, muito. Aí continuou o escritório. Aí agora tem essa nova fase de criação de conteúdo. Mas essa coisa de empreendedorismo é muito nova, né? Assim, É, não sei. como o nome, né, mas assim, as pessoas desenvolvem seus próprios negócios há muito tempo, né? Mas eu acho que Uhum. é uma forma, por exemplo, quando a gente é que você pouco teve essa experiência de estar. Obrigada, Mike, pelo Love Ladies. É, quando a gente quando a gente está numa empresa, a gente normalmente vê pouco da sua própria identidade, né? E quando você está empreendendo, quando você está tendo o seu negócio, perrengando no seu negócio, você tem que saber de você mesma, né? Você aprende a lidar com as coisas e como você reage a cada uma. E então acho que, né, a gente tem talvez, claro que tem muita gente que empreende seus próprios negócios, mas a grande maioria vai do nosso círculo, talvez, foi trabalhar para alguém. E aí, invariavelmente, não desenvolve tanto o seu autoconhecimento das suas próprias características de trabalho, né? Que é uma coisa que acho que com a pandemia muita gente refletiu sobre isso, de como que eu trabalho, o que que eu gosto de fazer, o que que é o trabalho na minha vida. E eu sempre acreditei muito que o nosso repertório, né, o que a gente vai aprendendo e criando desde com a família, nossa vida pessoal, a gente traz para o trabalho, né? A gente ou deveria trazer para o trabalho, né? Suas referências, toda a sua composição. E aí você precisa Com entender, então, certeza. qual é a sua composição de repertório, né? O trabalho o trabalho, na verdade, deveria ser, eu acho que para todo mundo, é uma parte da vida, né? Eu acho que muita gente leva. Por isso aquela pergunta que você sempre faz, assim, por que que as pessoas passam boa parte da vida trabalhando e elas detestam, às vezes, o que elas Uhum, fazem, detestam ir para o trabalho, né? É uhum. um negócio tão duro ter que acordar e trabalhar. Eu acho que porque elas tentam segmentar, né, a parte de carreira da vida pessoal. Sendo que
a gente é ser humano, a gente não consegue fazer isso, né? O trabalho tem que fazer parte da nossa vida. Ele também, do mesmo jeito, o trabalho é um autoconhecimento, como a vida é um constante autoconhecimento que a gente Sim, nunca sim. vai, né? Eu vejo que as pessoas colocam um Decifrar. pouco de si no trabalho, né? Quando não é um trabalho autoral, claro, como você que tem um escritório de arquitetura que coloca a sua criatividade, né, o tempo todo, mas quem não trabalha com isso, né, produzindo com a sua criatividade para desenvolver esse projeto, coloca pouco de si. Às vezes nem faz tipo uma persona, né, no trabalho, que é Sim, diferente de quando você vai encontrar a pessoa na vida pessoal. E aí, mas isso também por isso eu que... percebi que é cultural, eu acho. Eu acho que talvez É, hoje, morando no Japão, uhum, eu acho que aqui no Japão eles falam que você tem a pessoa, né, que você é no convívio social, né? Então, é como se fosse isso, né? A gente tem a pessoa que a gente representa quando a gente está no mundo do trabalho. Eu também sou assim. uhum. Eu tenho a Vanessa arquiteta, que é a Vanessa muito mais profissional, muito mais focada, muito mais é, que pensa muito mais em processo, né? Então vamos resolver, muito mais resolutiva, vamos botar a mão na massa. E que é diferente da Vanessa hoje, criadora de conteúdo, que é diferente da Vanessa, que é a amiga da Fernanda, né? Eu acho que a gente representa vários papéis, mas a cultura japonesa tem muito isso, de que você tem você tem o seu jeito de ser é, De separar. socialmente Uhum. bem separado, e o jeito de você ser dentro de casa. Eles até têm uma palavra aí que chama tatemai, que é tipo, né, é como se fosse uma máscara social. E eu acho Hum. que isso cada vez mais Eu acho que a caindo, forma de né? lidar com as coisas, né, beleza, mas assim, você colocar de si, né, colocar Uhum. o que você pensa, o que você já viveu, acho que isso tem que estar cada vez mais colocado no trabalho e propagado entre quem você trabalha também, né? A gente está vendo uma onda muito grande de troca de conhecimento interna, tipo, no trabalho, entre as pessoas, né? A gente quer trabalhar com pessoas boas também para a gente trocar isso. E aí você trazer o seu repertório, as coisas que você já fez, né? E aí Não, por eu isso acho que sim, que né? aí por isso que eu fico fazendo essa provocação, né, das pessoas saberem qual é a história, né, o que você já fez, o que você está trazendo desde o começo da sua vida profissional ou pessoal. E aí, então, eu queria que você contasse um pouco, desde que você se formou. Primeiro, por que você escolheu fazer arquitetura? E aí, como que você vem vindo até aqui? Gente, a gente foi bem longe, hein? Como que eu escolhi ser arquiteta? É, porque faz parte de você, né? Faz muito parte de mim. Eu acho que eu sempre fui uma criança que. Eu sempre gostei muito de arte, de coisas bonitas. E eu sempre gostei de construir coisas, né? Então, desde construir Lego, a desenhos, a origami. Então, eu sempre fui muito. Sempre me deslumbrou muito essa coisa da estética. E, e não só estética por estética, e hoje eu descobri muito sobre eu quando era criança, porque era não só estética sobre estética. Eu queria saber, por exemplo, quem que era aquele artista que fazia aquelas linéias, né? Então, Uhum. eu gostava de ler, saber sobre Sobre a Monet, por que que ele gostava pessoa. das linéias. Eu sempre gostei de saber a história que hoje a gente tem até nome, né? O storytelling dele. Sim, sim. Então, além de tudo, eu sempre fui muito que nem você, perguntadeira, né? O processo Eu criativo, né, de cada artista. não só pela beleza, mas pela história. Por que que aquilo lá é daquele jeito, né? Por que que ele criou aquilo lá com aquela visão? Então, desde criança eu gostava de Monet, mas eu gostava de Monet porque eu gostava da história. Minha mãe sempre comprou muitos livros para mim, então eu sempre gostei muito de saber como que as coisas foram criadas. E, para falar a verdade, eu fui fazer arquitetura, mas eu queria fazer era museologia, Uau! porque eu gostava muito de ir em museu, eu amava ir nas exposições e ver a linha do tempo do artista, como que ele, né, que As ele ia crescendo com o tempo. biografias.
E como que a arte dele ia mudando. Eu sempre amei isso, sempre achei incrível. E aí minha mãe falou assim: ah, não. A minha mãe, inclusive, tá aí. Mas ela falava: ah, não, você vai morrer de fome se você fizer isso. E na época, muitos anos atrás, né? Quando foi que a gente foi fazer faculdade? Sei lá, 30 anos atrás? 2000 e... 30 não, né? Não, tá doida? 20? Tá doida? 20 anos atrás. 20. 20 anos atrás, minha mãe falava: não, você vai morrer de fome. E sei lá, só tinha uma faculdade de museologia no Brasil e era na Bahia, assim. Aí ela falou: faz arquitetura, que é uma carreira que você pode pivotar para qualquer lugar depois, né? Ela vai te dar uma base de tudo isso que você gosta, né? Estética e tal, né? E aí fui fazer arquitetura, mas eu já gostava. Tipo, eu ia para as Casa Cores antes de saber que eu ia fazer arquitetura. Eu ia na Casa Cor muito pequena com a minha mãe, porque minha mãe também sempre amou. E quando eu fiz arquitetura foi também porque era tipo, ah, tá bom, museologia não dá, mas arquitetura eu amo também. Que sua mãe, no caso, é médica, né? Mas Que ainda assim minha ela gostava. mãe é médica, mas eu acho que ela sempre teve esse pezinho, assim. É claro que eu e minha irmã, você conhece minha irmã, a gente é muito diferente. A minha irmã sempre gostou de ler Dostoiévski desde pequena. Tipo, minha irmã sempre foi mega gênia e eu era a pessoa que queria pintar as paredes, que queria fazer, né? E aí minha mãe sempre estimulou os nossos dois lados. E porque eu acho que ela tem muito disso também, né? Eu acho que a gente pegou muito dela. Mas e aí ela sempre me estimulou e eu fui fazer arquitetura. E aí saí de arquitetura e eu sempre fui uma pessoa que eu acho que eu não sei, eu nunca quis ter chefe, né? Então eu fiz estágio durante a faculdade, e aí depois da faculdade eu continuei trabalhando um pouco no escritório que eu tava. Aí eu falei assim: ah, eu gosto muito da área de comercial, né? Porque na época terminei a faculdade, eu fazia parte comercial e é muito lúdico, né? Essa coisa do comercial que eu sempre gostei. Então, vamos fazer um master em comercial. Eu fui para fora, fui estudar, fui fazer um master em espaços de retail, que eu gostava muito. Tem muito essa coisa de vitrinismo, de moda, é muito cosmopolita. E aí eu voltei, e aí eu comecei a trabalhar. Aí eu falei, Dá vou para começar a pegar viajar uns muito, né? projetinhos. Dá para Você viaja viajar muito. bastante. E esse que é engraçado, né? Eu fui de um negócio muito grande de trabalhar com vitrine, trabalhar com lojas e essa coisa meio quase que é tipo, né, teatral. Aí eu voltei, abri meu escritório e aí o que acontece quando você abre o escritório, né? Você é pequenininho, você é jovem, aparece o apartamento de uma amiga da filha de não sei o quem. E aí eu comecei a entrar no residencial. E o residencial, ele é um pouco mais limitado quanto à criação, mas eu acho ele muito enriquecedor quanto a relações humanas. Porque É que eu nunca tive essa maturidade, por isso que eu nunca fui para residencial. residencial, De ter que eu acho que lidar com o gosto das pessoas, né? mais do que com o gosto das pessoas, você tem que lidar com pessoas. E com pessoas no seu melhor e no seu pior. Com pessoas e os seus sonhos mais íntimos, né? Porque você lida com a casa das pessoas. Tipo, você sabe qual que é o lado da mulher que ela dorme na cama. Ela dorme do lado direito e ele dorme do lado esquerdo. Ele precisa ter uma gaveta de remédio, ela precisa ter, sei lá, uma moringa do lado da cama. Você sabe detalhes da vida da pessoa que são assim. Da rotina. E da rotina. E existe um processo criativo nisso também. Porque você tem que ter essa coisa da empatia, de se colocar do lado dentro dela, imaginar você vivendo a vida dentro daquele espaço lá como ela. E eu acho que foi muito legal para mim também. E eu acho que me ajuda tudo isso, assim, falando tudo isso, me ajuda muito no processo também de criação de conteúdo, porque eu tive que fazer muito esse exercício de me imaginar na pele do outro a minha vida inteira. O meu escritório, eu abri o escritório em 2010. Esse mês passado, 9 de setembro, fez 14 anos que eu estou no escritório. Então, há 14 anos, e mais ainda, porque eu estagiei praticamente os 5 anos da faculdade, quase 20 anos de trabalhar com arquitetura. Então,
trabalhar com arquitetura é isso, você se colocar no lugar do outro e imaginar experienciando aquele espaço lá. E, e é isso, assim, eu acho que criação de conteúdo é isso. Eu penso sempre assim, que isso daqui o que isso pode melhorar a vida do outro, né? Qual é a relevância disso O que eu para o gostaria outro, de saber? né? Quem que gostaria de saber sobre isso? E se eu gostaria de saber, o que eu gostaria de saber sobre isso? Isso é interessante? Uhum. Então, eu acho que isso me ajudou muito também nessa transição agora que eu estou fazendo. E que também E ajudou voltando muito na startup que você me durante, ajudou. Quem não é, sabe, vamos Fernanda falar. foi grande participante na minha startup, que não existe mais, que era uma startup de um marketplace que juntava arquitetos, né, decoradores com clientes. E a gente foi até Projetos à acelerar distância, né? projetos à distância. A gente foi muito avant-garde, né? Isso foi quando? 2018? Foi 18, que foi quando eu comecei também. É, 2018. A gente estava prevendo que o mundo ia ser assim, você ia poder fazer projetos que nem eu faço hoje de Tóquio para São Paulo, de Tóquio para o Maranhão. Uhum. E a gente já previa isso. A gente foi até acelerados pela G Ventures, mas não deu certo. Estamos aqui com outros projetos. Mas contribuiu de qualquer forma na trajetória. Sim. Mas voltando ainda um pouco para a faculdade, você gostou do curso de arquitetura? Você gostou do que você aprendeu lá? Você acha que contribuiu para sua vida? Ou o que você depois no seu escritório principalmente, você já trouxe o que você via antes de faculdade, tipo, que você gostava de ir na casa cor e tal? Pode ser Cara, sincera. uma pergunta difícil. Espero que ninguém. Porque para quem não sabe, nós fizemos arquitetura ao mesmo tempo, né, estudamos juntas, e na arquitetura a gente aprende sobre arte, aprende sobre história da arte, história da arquitetura, mas também aprende sobre física, construção, materiais, geometria. Então, apesar de ser uma profissão de humanas, né, entre aspas, eu acho que é bem dividido, né? Acho que isso É, diz bastante assim também sobre a gente, assim, né? Que a gente tem essa parte mais, a gente, né? As arquitetas em si, na maioria, assim, tem uma parte mais arte, mais estética, mas também tem um gerenciamento de projeto, uma coisa mais objetiva, funcional, né? De pensar na função, nos números. sim, como que você vai fazer aquilo lá ficar em pé e toda a complexidade? Cara, você sabe que isso é uma coisa que eu sempre pensei. É, eu senti, eu acho que a faculdade tem que dar uma base técnica. Depois, quando eu tive escritório, eu senti muita falta disso nas pessoas que eu contratei. É, Uhum. mas também, ao mesmo tempo, eu acho que essa base técnica é uma coisa que é fácil de aprender, né? Uhum. Eu acho que fazer, por incrível que pareça, eu acho que fazer as pessoas pensarem e saírem da caixa é muito mais difícil do que você ensinar uma base técnica para ela. De E eu acho que a faculdade ela tem criatividade mesmo, de de colocar a criatividade, criatividade. né? Que De no você. fim é isso que a gente está falando também, né? De trazer seus repertórios, as coisas que você aprende na solução de problemas, né, Sim, de como você vai encaixar a moringa no, no, na mesa de cabeceira enfim, que sim, tem que caber mais várias coisas, enfim, criatividade é essa composição. sim, de você olhar uma coisa e você ver todas as possibilidades que aquela coisa pode ter. Uhum. E eu sinto que a nossa faculdade, eu não sei se porque a nossa faculdade saiu, né, a raiz do nosso curso dentro do Mackenzie, não quero dar nomes, mas já dando, a nossa faculdade, nosso curso saiu da engenharia, eu acho que a gente teve uma formação bem Misturada desproporcional. Eu entre acho humanas que e exatas. Eu acho que foi bem, não muito exatas, assim, mas eu acho que toda a cultura era muito mais da limitação, da Tá? complexidade de como você ia, de você, sim, tinha pouco, eu senti que tinha pouco espaço para você criar e Uhum. muito espaço para você ter que se explicar,
né? E Tá. aí eu lembro que logo depois da faculdade, eu saí e eu fui fazer um master fora. E aí, no meu master, eu fui estudar com gente do mundo inteiro, né? Então, tinha gente da França, tinha gente da Espanha, tinha gente do Paraguai, tinha gente, assim, do México, da Inglaterra. E eu via que a galera que saía da faculdade de arquitetura de lá, ou de arquitetura, tinha gente de design, eles vinham com uma cabeça muito louca. E eu assim, não, mas como que a gente vai fazer isso dar certo? Não, a Muito gente dá mais um de jeito. cultura. Entendi. É, e isso eu achei muito incrível, assim. Eu acho que para mim também foi uma virada de chave ter ido para lá, porque eu entendi, sabe aquela coisa de Equilibrou que a- mais o que você é, sentiu da de faculdade, né? Essa tipo, parte mais vamos, lúdica. que hoje eu falo para meus clientes isso. Quando a gente começa um projeto, eles já começam assim, eu queria tanto, mas isso não dá. Aí eu falo, não, mas o que que você quer? Mas eu Uhum. queria isso A caro. Eu forma de falo, não, você mas lidar. me fala, é. E é isso que a gente aprendeu, que eu aprendi quando eu fiz o meu MBA. Que existe aquele processo de brainstorming, de você chutar o pau da barraca e Chuva de enlouquecer, ideias. né? Chuva de ideias, brainstorming, e daí você vai limitando, né? Não começar limitado. Isso eu acho que diminui muito essa potência da criação, né? E eu É já me o perdi. o Aí, ó. famigerado Double Diamond, que, né, que o pessoal fala que agora não é mais, design thinking está acabando, mas que eu acredito muito que é a forma da gente pensar que a gente expande, vê todas as possibilidades, depois a Sim, gente vem com o funcional. Aí depois, entre algumas opções, aí a gente expande de novo para estudar essas opções e tal, e depois chega no projeto final, né? E aí pensando, Vana, só então a trajetória. Então você teve desde a infância essa coisa de gostar de arte, de saber a história dos artistas ou a biografia das pessoas e o que elas construíram, por quê. Fez a faculdade de arquitetura, foi fazer comercial, né, um master em arquitetura comercial e voltou. Teve também, né, acho que é uma camada importante de você não querer ter chefes. E isso vem de onde? Seus pais nunca tiveram chefe? Eles sempre foram médicos independentes? Você acha que veio de onde isso? engraçado. Eu acho que foi uma coisa que eu nunca nem não cheguei a pensar, sabe? Não Uhum, cheguei a falar assim, eu não quero ter chefe. uhum. Hoje, eu sei que eu não Tá, quero. tá. Foi Mas tipo natural, então, né? naquela Foi uma coisa época foi uma intuitivo. coisa assim, foi muito natural, porque meus pais são Uhum, médicos, né? São profissionais uhum, liberais. uhum. Pode ser disso essa E referência. os pais dos meus pais são empresários. Uhum, Então, ninguém da minha família são poucas as pessoas assim diretamente que estão no corporativo, né, que vai uhum, lá e tem uhum, carteira assinada. A uhum, grande maioria é empresário e profissional liberal. Então, para mim, eu acho que não era. Eu vejo muita gente falando, mas nossa, empreender. E é o que eu falei, na minha época eu não sabia o que era empreender. Para mim era tipo, uhum, dar o tapa, dar a cara a tapa. uhum. Mas, tipo, para mim era uma coisa normal. Assim, Talvez tipo, porque você bom, tá, estudou vou. também, você foi estudando esses artistas, né, que É, né, nunca foi funcionário de ninguém, foi sócio. Então foi natural você ter seu escritório e aí perrengues, e o mercado 14 de anos de arquitetura escritório. também não é, gente, não é É, lá dos no melhores. Brasil, No Brasil é bem Brasil, pelo menos quando difícil, a gente pouco se formou numa glamouroso. crise. É. As pessoas falam, nossa, arquiteta, ai, que lindo. Eu falo, gente, lindo 10%. Porque 90% é perrengue. Para dona Até de hoje, eu escritório, para acho quem que até hoje trabalha. as pessoas entendem pouco, né? Qual que é o papel do arquiteto num projeto, numa escola, né? Na maioria, sim, nessa É, história. Mas, enfim, aí então você fez, né? E aí você foi crescendo o escritório, você foi fazendo projetos cada vez maiores, né? E aí aham. chegamos no ano passado, né? Que você Ano já passado, vinha há alguns anos, a gente conversava, acho fazendo que uma mudança. desde 2018, quando você começou como é que chamava mesmo? Decoradoria. Decoradoria, pensando em, né, rever a forma que você trabalhava, o que eu faço, o que eu vou fazer. A gente teve, inclusive, uma conversa também que eu lembro bem no carro, de eu falando assim, você falando, eu tô meio assim com a arquitetura dos projetos, eu tenho que fazer, né,
não tô colocando tanto de mim. Eu falei assim, então começa a colocar, né? Você tem essa coisa japonesa, Aham. tem a família também argentina, coloca, vê o que que tem da arquitetura disso, começa a colocar mais. E aí você foi fazendo novos projetos e acho que deu uma disparada nos últimos anos, né? Do que dos seus Deu. projetos, assim. Deu. Você deu Depois, uma crescida boa de projetos mais autorais, né? sim, eu De acho ser que reconhecida por um até a estilo. pandemia eu tinha um pouco do meu estilo dentro dos projetos, mas a minha escola, né, de estilo foi do comercial. E o comercial, você faz cenários, Uhum, cenografia. Então, uhum. um dia eu faço uma casa super neoclássica e eu estudo para isso, para entender o neoclássico, para não ficar um neoclássico ridículo sem um embasamento meio que, né, histórico, tipo misturar Lé Uhum, com Cré. sim. E aí, do outro dia, tipo, um projeto super XYZ. Então, eu sempre olhava os projetos de uma forma meio cenográfica, Hum, assim, né? O cliente queria uma uhum. coisa X, eu fazia coisa X. E aí, depois de um tempo, depois daquela nossa conversa, eu comecei a colocar um pouco mais do meu próprio estilo e deu super certo. E aí, Começou a ser eu acho que reconhecida por um pelo seu estilo estilo, né? As pessoas mais procurarem você próprio. pelo seu forma de. É, isso aí. Mas, Eu vi muito isso. Que é colocando mais de você, né? Que é o que eu vi falando no começo. No coisa. E aí, então, ano passado, você foi para o Japão, ano retrasado, né? No final no de final do ano 22. de 2022, eu vim para o Japão, porque não sabem nossa história linda de amor. Eu vim para o Japão com a minha família para passar Natal e Ano Novo com a minha família do Japão. Conheci o Que Mike. você vinha com. Que você ia com frequência, né? Assim, certa Eu já frequência. o Japão já era um país que eu já vim há algum tempo, porque eu tenho família, por causa das minhas raízes e tal. Mas fazia muito tempo que a gente não ia, a gente decidiu todo mundo ir junto passar o Natal e Ano Novo com a minha família do Japão. Uhum. Aí a gente foi, e aí conheci o Mike, e em um quê? Conheci ele dia 2 de janeiro. Mas espera, antes de Ah, você continuar, conheceu o pera, tá. Mike, voltou pro Brasil e conheci um cara lá e nossa, não sei, mas alguma coisa dessa vez, nessa viagem do Japão, me fez pensar que eu devia estar lá mais tempo. Eu lembro de você falando isso, né? E É, começou a vir essa coisa de. eu senti que eu gostaria, eu senti que eu queria voltar mais vezes. Porque Eu para lembro de mim você eu falando, ia não sei se é precisar estudar mais da arquitetura japonesa ou me estar lá para rever reconectar. com essas raízes. Mas E nunca uma imaginei, nos meus sonhos que mais seria loucos, via. estar morando aqui. Mas eu E aí, senti então, que tinha mais conheceu o coisa que eu Mike no queria ter comecinho visto. do ano? Foi em dezembro ou em janeiro que você conheceu o Fui em Mike? janeiro, esse Janeiro. 2 de janeiro. Boa. E aí Então, 2 de janeiro conheceu o Mike. conheci, voltei pro Brasil, aquela coisa bem brasileira. Eu falei, tchau, se passa lá em casa, né? Vamos combinar. Se um dia você vier pro Brasil, me liga, né? E aí realmente o gringo acreditou e veio para o Brasil. E aí a gente engatou aí um Veio, ficou umas relacionamento. semanas, depois voltou para o Japão, aí depois voltou de novo para o Brasil, aí depois Ficou você que 3 meses. foi, Aí aí eu você foi vim para depois, cá, você foi em junho, foi vim em julho? julho, Junho, julho. julho. Vim para cá em julho, fiquei julho, agosto, setembro. E Fiquei aí, minha três gente, meses, já voltei, casou nesse tempo? casei. Eu conheci ele dia 2, loucura, eu conheci ele dia 2 de janeiro. Ele foi para o Brasil, sei lá, dia 10 de fevereiro. Eu não lembro quando foi o carnaval, mas foi na semana do carnaval, ficou 10 dias. Voltou para o Japão, ficou 2 semanas no Japão, voltou de novo e ficou março, abril e maio. Aí Uhum. voltou para os Estados Unidos e aí eu fui em julho. E eu fiquei 3 meses, Ele é americano, casei, né? Não voltou para o americano, Japão. Ele foi para os Estados voltou, Unidos, mas ele, e aí você falou voltou para os Estados Unidos. casei e cá estou eu. Mas aí quando vim para cá em julho, eu já comecei a imaginar como seria, porque a nossa ideia era, vamos testar os dois países. Ele veio para o Brasil, ficou 3 meses morando aqui comigo, Uhum, lá comigo, aí uhum. comigo. E a ideia era testar 3 meses no Brasil e testar 3 meses no Japão, que é o país que ele está hoje. E ele no Brasil,
pra ser bem sério, eu fiquei meio com medo. Eu falei, esse homem aqui, branco, que nem papel, olho azul, assim, ó, cara de perdido, não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Melhor ir pro Japão mesmo, Fiquei mais com... recatado. mas tá, Brasil, a gente sabe, né? Assim, a gente é brasileiro, a gente sabe o que é perigoso, o que não é. Ele não tem essa noção. Ele não veio com esse sim, driver aí. sim. Então, eu Mas fiquei eu pouco acho com que medo. eu acho que vale dizer também, o bom de conversar com a amiga é que a gente sabe a história da amiga e vai relembrando, né? O bom é que você já vinha há um ano e pouco fazendo mais conteúdos para o seu escritório. Vídeos, gravando YouTube, gravando o seu dia a dia na obra. Que eu fiz para o Japão, eu já tinha feito bastante conteúdo, eu já estava querendo muito gosto por isso. E foi uma coisa assim, já por estava estudando, a gente desde lá da decoradoria já estava estudando. Lembra que a gente fez métricas de redes sociais, né? O que a gente precisava fazer para crescer nas redes. Aí a Vanessa, quando ela saiu daqui, ela tinha uns 20 e poucos mil no Instagram do seu escritório. No seu pessoal, sei lá, você tinha 1.000 e pouco, e hoje ela tem nem um ano, né? Quanto tempo? 9 meses. 10 meses depois, ela tem mais de 60 mil seguidores na sua nova profissão. E eu achava que o Instagram do escritório tinha muita gente. Eu falava, gente, nossa, tem muita gente aqui. Em 10 meses, ia pras lojas, 61 mil. E aí, então, quem é você hoje, Van? Hoje, eu sou a Vanessa, arquiteta, criadora de conteúdo. Eu acho que, assim, é aquela coisa que o Steve Jobs fala. Você vai piling up, né? Você vai colocando mais e mais títulos, né? A gente vai ficando cada vez mais... a Slash Career, único. que é a sua carreira barra, né? É carreira E, não ou, né? Sou arquiteta ou tal. Sou arquiteta mais não sei o que, mais não sei o que. E é isso que torna a gente único, né? E aí você ainda faz projetos de arquitetura aqui para o Brasil, né? A parte do projeto e fazendo conteúdo. E aí como é que você começou? Como é que foi? Daí você estudou, né? Desde aqui você já estava estudando universo de como fazer, né? De como ser uma criadora de conteúdos, o que você mostrava no Japão e como é que foi esse passo a passo para as pessoas entenderem. Da criação de conteúdo, eu adoraria falar assim, nossa, foi aquela história de eu comecei a postar e sem querer. Não, eu comecei a criação de conteúdo com o meu escritório e eu contratei naquela época um escritório que me ajudava a fazer conteúdo, eles me davam vários insights, me ensinavam, me mostravam. E aí eu fui entendendo um pouquinho desse universo, né? Mais jovem, era uma galera assim, super jovenzinha, 20 e poucos anos. E já estava acostumada a mostrar seu dia a dia. Né? Eu lembro o último almoço que a gente fez aqui, lá naquele restaurante de carnes do Charco, que você já chegou filmando. Já chegou filmando, eu falei, olha, já tá, né, incorporando isso. Já TikToker. Tava incorporando. E quando você começou também, antes, ainda só para o escritório de arquitetura, você falava, eu esqueço, eu preciso de alguém do meu lado, indo na obra para falar, filma isso, filma aquilo, que você esquecia, né? Eu esquecia, porque você entra no papel você entra na obra, é uma loucura, tipo, quem tá fazendo obra, é assim, o negócio tá pegando fogo, tudo é pra ontem. E aí você esquece, né, de pegar essas coisas. E eu acho que isso daí foi um aprendizado que eu fiz antes de começar. Eu acho que também antes de eu acho que foi pensar em ir pro Japão e tudo isso. Né? Antes de pensar em ir pro Japão, antes de começar o meu Instagram sobre o Japão, né, que o meu Instagram não é sobre o Japão, meu Instagram é muito mais experiência, lifestyle baseado em Japão. Mas antes de tudo isso, eu tive uma escola que foi aí o meu escritório e que eu tive muita ajuda, assim. Eu contratei esses meninos no começo, aí depois eu contratei um outro pessoal que era mais profissional
que tinha muito mais de estratégia, e eu fui aprendendo. E aí, assim, você vai comprando cursos, né? Que a gente falou muito sobre isso também. E eu e a Fernanda, a gente é as loucas dos cursos. Coursera. A gente gosta de A gente fazer trocou cursos. cursos também, para a gente poder, né? A gente várias já fez curso, a gente referências. já fez curso para ser full stack. Foi, desenvolvedoras. A gente é desenvolvedoras. A gente sabe codar. Fizemos para saber conversar com o pessoal que estava desenvolvendo nossos softwares. E é isso, assim. E aí, quando eu comecei o Instagram do pessoal, foi também pensando assim, cara, eu tô indo pro Japão. Eu já tive esse teste aí de 3 meses, morando no Japão, trabalhando pro Brasil. Funciona? Funciona. Mas eu vou ter que diminuir muito o meu pace, né? Eu tava lá no escritório, tinha a Ieda, a Camila, tinha uma estagiária, tinha 2 pessoas que me ajudavam com rede social, tinha uma outra pessoa que me ajudava na parte administrativa. Então, tinha uma galera que trabalhava comigo. Né? A partir do momento que eu estou no Japão, os horários ficam completamente diferentes. Fica muito mais difícil. A gente tem pessoas que continuam trabalhando comigo, mas assim, é em outro esquema, mais de freelancer, por projeto. Então, eu sabia que sustentar esse tipo eu acho que principalmente pelo problema do horário, ia ser muito complicado, né, sustentar essa estrutura. Então, nesse 1 ano aí que eu tive aí para poder fazer essa transição, eu já percebi que talvez eu não ia conseguir, eu não ia conseguir trabalhar no mesmo com a mesma quantidade de projetos que eu trabalho, né? Hoje eu trabalho com muito menos projetos. Os projetos que eu faço, no entretanto, são mais, eu acho que são mais assim, eu passo mais tempo com o cliente, é muito mais personalizado, porque praticamente eu faço ele inteiro junto com o cliente. Mas aí eu queria também aproveitar essa experiência. Já que eu estou no Japão, vamos tentar trabalhar com o Japão. Porque nesses 3 meses que eu fiquei aqui no Japão ano passado, eu senti muito que tinha essa cisão entre Brasil e Japão. Eu acordava de manhã, tomava café da manhã com o Mike e ia trabalhar. Estava no Brasil, tudo Brasil, né? E aí desligava o computador, Japão. E aí saía para jantar e tal. E eu pensei, eu tenho essa oportunidade, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Se a gente vai ficar pro resto da vida, se a gente vai ficar 2 anos. Mas eu tenho essa oportunidade de viver o Japão. Então, por que não também trabalhar com o Japão, né? E aí surgiu essa coisa de criação de conteúdo. De mostrar. Que era uma coisa que eu já Porque, estava inclusive, fazendo. foi uma coisa que você estudou. Não sei nem se gravou, né? Mas eu falei, eu tinha prometido meia hora, mas não vai rolar para ser meia hora. Eu falo muito, gente, desculpa, eu sou uma macaca. Não é por você, porque são muitos assuntos, muita história. Muito assunto, faz muito tempo que eu não falo café. O que eu parei, na verdade, foi que eu falei assim, quando você foi a primeira vez aí no Japão, você estudou como é que era o mercado de arquitetura aí. E viu que, tipo assim, não rola, por quê? Quer dizer, não rola assim, né? Rola, mas muita competição, né? Porque tem uns dados de quase que um arquiteto por quantas pessoas? O Japão é o país que tem mais arquitetos per capita do mundo inteiro. Então, assim, a gente já sabe que só por esse dado que é um mercado muito competitivo. E assim, não sabendo a língua, né? Não dominando a língua. E eu, teoricamente, eu não consigo exercer a profissão aqui porque eu teria que revalidar o meu currículo. Falei, cara, vai ser muito difícil. Né? Eu entrar e você também já estava mercado. querendo dar uma variada, né? Eu adoro variar, né? Assim, a minha vida inteira eu falo assim, nossa, tenho escritório 14 anos. Tenho, mas nesse meio tempo eu sempre fui tentando fazer outras coisas diferentes, porque a gente, né, a gente não se aguenta, a gente quer testar coisas novas. Estudar várias coisas. A gente é muito curiosa, em tudo a gente vê oportunidade. Exatamente. Criativa. A gente é muito criativa e a gente gosta de fazer. A gente é fazedeira. Tipo, se alguém chega pra mim e fala, então, porque eu tô com uma dificuldade, eu falo, me conta. Aí eu já tô assim, sabe o que a gente tem que fazer? Eu já falo assim, gente, vamos lá. A gente é assim mesmo. A gente é assim, a gente
gosta de fazer. Pra gente é meio que natural. E Então, assim, aí desses também acho que 14 tem anos. uma característica também, né, de gostar de ir em vários restaurantes, que é uma característica comum a nós, de querer ir em Uhum. restaurante, de querer conhecer várias coisas. E aí, por que não mostrar isso para as pessoas que não estão no Japão, né, ou que até estão também, que Sim, vão para o Japão, porque além de tudo você deu a maior sorte, golpe de sorte aí de o Japão tá na moda aqui para brasileiro, não sei por quê, mas, no mundo né? inteiro. A gente pegou um pico que eu tava falando pra Mike, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas o Japão é assim, é o novo cool do Do mundo pedaço, assim, todo. do mundo inteiro. Não à toa, Então, nesses 10 meses, além de crescer 60 mil seguidores, Vanessa gravou com Sabrina Sato, gravou com com a Adriane Adriana Galisteu. Galisteu e muita gente virá, gente. Temos aí coisas Ó, a vir. É, novidades. mas sim, a gente, E assim, aí, Ivan, quando você hum, começou? Então, aí cheguei aqui no Japão, você chegou em fevereiro. dezembro, não? Fevereiro, ia casar em março, então você ficou tipo férias, né? Deu um relax para organizar as coisas do casamento. Aí a festa de casamento, né? Muita gente ia para ir, eu infelizmente não consegui, mas Não conseguiu ir. é, muita gente ia, então você ficou cuidando disso, mas já começando a mostrar algumas coisas de Japão. Como que começou, tipo, na prática? Ah, hoje vou gravar um conteúdo. Como é que foi? Ah, na verdade foi antes. Lá no do Brasil, eu já sabia que ia vir para o Japão, já estava com tudo certinho para vir no Japão, para vir para o Japão em fevereiro. Uhum. E foi em dezembro, eu já Começou a comecei a mostrar seus pensar, preparativos? cara, Você mostrou como seus que eu vou preparativos de ir de pro Japão? viagem? É, Acho que não, acho não? que não. Hum, Não, naquela época eu pensava muito em Japão. uhum, Que Japão era um negócio, era muito mais o Japão, muito menos eu. uhum, Era uhum, muito mais mostrar as coisas do Japão. E aí eu lembro que eu tava em casa, na casa dos meus pais, né? Porque eu tinha saído do meu apartamento, já tava morando com os meus pais até me mudar. E aí eu pensei, cara, eu preciso resolver a minha vida. Que assim, a gente tem urgência, né? Não é tipo, ah, não, eu vou ver o que dá. Não, eu trabalho com processo, a gente é arquiteto, a gente gosta de saber o que vai acontecer e já desmembrar lá por mais que a gente mude o tempo todo, uhum, né? Mas eu sempre ficava pensando, não, eu preciso resolver a minha vida, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer arquitetura? Vou, mas eu preciso também pensar em outra coisa para aproveitar esse momento da vida que eu vou estar lá, né? uhum. Trabalhar com o que eu tenho, né? Eu vou estar no Japão. E aí eu lembro que a gente estava no jantar de Ano Novo com a minha família, Uhum. a gente estava jantando e, o jantar de casas, eu tenho a maioria das minhas seguidoras, assim, que mais interagem são japonesas, brasileiras, que nem eu. Então todo Uhum. mundo vai entender aqui. É aquele jantar que tem sushi, tem o sekihan, que é o arroz japonês, e aí tem uma paeja, porque alguma tia trouxe uma paeja, aí tem o peru, e aí tem, sei lá, uma coisa bem moqueca, e É é um isso. mix mundo. É arroz japonês com sekihan, com sushi, com paeja, com moqueca, com pastel de feira, tudo junto e misturado com caipirinha. E aí eu lembro que eu pensei, cara, olha que legal. E aí eu fiz um vídeo sobre o Ano Novo no Japão, né? Que foi o Ano Novo antes, quando eu estava no Japão. Hum, Aí eu fiz um vídeo mostrando toda a trajetória, todas os lugares que eu tinha ido. E aí eu falei assim, cara, este ano eu vou postar todos os dias. E, é, e, hum. e esse é o meu planejamento estratégico. Eu vou postar todos os dias, eu vou postar um Reels. E aí Tá. eu comecei Um, postando tá um postando Reels um? por dia. Um Tá. Reels por dia. Ó a dica aí para subir, não só isso, né? A dica para subir para 60 mil. Tem todo também seu carisma, né? O Mas você conteúdo que sabe você que faz e tudo mais. tem. Mas assim, existe essa coisa. Tem que ter qualidade, tem que ter isso, X, Y, Z. Tem que trazer conteúdo relevante. Mas, cara, a gente tá numa plataforma que é um robô, né? O Instagram é um robô.
Uhum. E o robô gosta de coisas robotizadas. Então, assim, se ele percebe que você é um perfil que todos os dias posta no mesmo horário direitinho, ele vai pensar, cara, essa é uma pessoa que vale a pena eu entregar para as outras pessoas. Porque essa Tá. pessoa faz com que as pessoas fiquem mais tempo nas minhas redes, né? Se é Uhum, uma pessoa que uhum. ela não tem essa Constância. constância, ele não vai entregar, porque ele vai falar, eu vou entregar, as pessoas vão começar a seguir, e essa pessoa vai parar, e aí Vai parar. elas vão ficar sem essa Uhum. informação, que mantém Então, elas na minha plataforma. então é todo dia no mesmo horário que você posta. Todo dia no mesmo horário, mais ou menos Qual lá pela horário? meia-noite. Meia-noite. Meia-noite para mim, meio-dia de vocês. Ah, Que é o tá. horário do almoço, a Uhum. galera parou para almoçar, vai lá comer sobremesa, tomar seu cafezinho, fumar um cigarro, e tá lá mexendo nos seus fios. Então, para mim, é o horário que melhor funciona. E aí também E aí eu falei assim, para desmistificar um pouco essa coisa de criação de conteúdo, que não é muita gente que faz ainda, né? Ainda são poucas pessoas na grande população. É só glamour, é só mostrar. Qual que é os bastidores do que você faz? os bastidores, cara, é, Você, tipo, pensar no conteúdo, o que que você vai falar, ou editar vídeo, fazer, botar lá as letras, o que que você faz de bastidores? para ser bem sincera, eu falo tanto de processo, mas não tenho tanto processo. Eu Não comecei tão pensando, claro, mas faz. não tão claro, tem um processo, mas assim, eu não sou tão disciplinada assim. Geralmente, assim, eu vou fazendo muito organicamente. Vai acontecendo coisas na minha vida, e aí eu vou olhando e falo, cara, isso é Vai legal, gravando. isso é Boa. legal. Fui no Então, supermercado, putz, mas em isso é termos interessante. de planejamento de conteúdo, né? Você vai fazendo o que você vai vivendo. Vai, eu vou fazendo o que Mas eu e vou aí, você vivendo, grava e você já e posta? eu gravo, tem muita coisa que eu gravo, e aí eu esqueço de editar, porque tem edição, né? Então, isso aí é um processo. Você É, edita, o meu celular tem 300 negócios aí que eu vou que eu vou tirando gravando foto, que eu vou no seu dia a gravando, dia. e aí eu tenho que sentar a bunda e editar. E aí essa parte aí é a pior, que no começo teve, acho que um dos primeiros vídeos eu demorei 8 horas. Que isso? Que É eu o era muito ruim, gente. perfeccionismo de arquiteta. Era muito ruim. Eu tinha muito cacoete, eu ainda tenho muito cacoete. Eu sempre fico, Uhum. e, e aí eu ia tirando esses trequinhos e tal. E, olha, eu falo muito, eu encho muita linguiça. Daí eu vou tirando. E aí, bom, Você agora teve eu que já aprender a consigo editar. gravar. Teve que aprender a Aprendi a editar. editar. Aprendi a editar. Na marra, com o YouTube. O YouTube é muito bom para isso. Aprendi a editar, tudo. Coisas que quem fazia eram os escritórios antes. Sim. Mas o bom de editar é que a gente aprende como que a gente pode gravar de um jeito que já é mais rápido para você editar. Boa dica. Isso para mim foi bom, assim. Uhum. Então, antes de começar a Te dá uma falar, eu já. segmentada também nas conversas, né? Porque eu ainda tenho esse problema. Eu vou falando e eu não segmento, e aí fica um negócio ali que fica difícil de editar, de cortar e tal. E aí você não consegue ligar uma parte com a outra. O que Uhum. eu já faço, assim, eu vou numa loja, falo, puta, que essa loja é legal. Aí eu paro, às vezes eu até pego assim o celular e escrevo alguns bullet points, Uhum. porque eu sou a pessoa do bullet points. Uhum. Aí eu falo, eu vou fazer uma introdução, vou falar, cara, essa loja é uma das maiores lojas aqui do Japão. E aí eu vou falar por alguma coisa muito interessante, né? O que é essa coisa que geralmente eu trabalho muito dentro da minha cabeça, eu quero mostrar as diferenças, né? Uhum. Que é isso, é uma coisa que a gente tem no Brasil, mas que é diferente. Aí eu já começo ressaltando isso e aí eu vou colocando lá os bullet points, as coisas mais importantes. E aí eu divido nesses cortezinhos aí, que depois eu só junto. Mas aí eu faço agora na hora, antigamente não. Fazia um Tá. roteiro, eu escrevia o Uhum. que eu ia falar, e Então, aí né? É legal saber era. esse processo de aprendizagem. Mas eu acho que é tipo coisa que se aprende. Oi, Siri, Que a tudo gente bem? que a gente aprende fazendo, assim. Hoje, imagina, E eu tô há 9 meses aqui, eu posto praticamente todos, um por dia, eu não sei fazer as contas, mas é ah, mas isso, tudo é, sei duzentos lá, e né? Vai. setenta vídeos, 200 e poucos, é. Aham. E que você para tem ainda você.
dá uns de estoque aí que você vai, né? O dia, afinal, o dia tem pelo menos assim, umas 10 horas ou 5 horas que você fique fora, você já tem conteúdo para, né? Gravando coisa que você tá fazendo, conhecendo a cidade que você gosta, tal, as cidades próximas, os eventos. Tem muito evento aí, gente, de carnaval do não sei o quê, as máscaras, os não sei o quê, né? A gente vai conhecendo como são festivos os japoneses. E eu acho muito legal que é porque eu acho que tem muito essa parte do clima. Porque no Brasil a gente tem um clima muito ameno, né? Por mais que a gente tenha inverno e verão, as diferenças não são muito grandes. Aqui a diferença é absurda. Então, é tipo, é um jeito de você conseguir é um jeito de você aproveitar, né, cada estação. Então, Melhor na de cada primavera estação. Tipo assim. tem os eventos de primavera, porque, tipo, cara, acabou aquele frio do caramba, vamos sair de casa, vamos ver as flores. E exatamente por isso, também por causa dessas mudanças climáticas, a paisagem muda completamente. Então a gente tem 4 Japões. E cada lugar, como é uma tripa, né? Então essa tripa, cada lugar é diferente do outro. É muito interessante, né? Eu acho que é isso. É um jeito de você comemorar todas essas mudanças, né? Cada mudança, cada transição aí. E aí, então, amiga, porque aí agora realmente a gente vai para os últimos 5 minutos, senão ninguém vai ver. Eu tô até pensando que eu vou dividir em duas partes o nosso mesmo. E aí fica 2, né? Tipo, passado, quem é, e agora presente para frente, né? E aí uma das perguntas, né, que eu propus a fazer era das premissas para você criar seus trabalhos. Eu acho que a gente veio falando, né, desde o começo, como você era criança, o gosto que você tinha. Depois na faculdade, depois você foi fazer o MBA, viu uma coisa mais lúdica, mais de cenário e foi trazendo isso pro seu repertório. As suas idas ao Japão, você falou, pô, posso fazer disso um trabalho também, né? E aí foi também por conta do Mike, tomou essa decisão de vocês irem para o Japão. E aí você gosta já de ir em restaurantes, de experimentar coisas. E aí você já está fazendo. Então as premissas, na verdade, né, para as pessoas entenderem aqui, suas premissas de projeto de trabalho, né, de o que você ia fazer de trabalho, eram coisas que você já gostava, né, coisa que você já gostava de fazer e você foi trazendo de você, né. Eu espero que, né, no final vão ser 16 amigas que eu vou conversar. Eu espero no final né, dessas 16 entender, né, chegar a essa conclusão, a minha tese de que todas estão colocando muito de si, né, e aí por isso tem que se conhecer e colocando muito de si. Né? E aí, para a gente falar de futuro, então, pensando em tudo isso que você traz, inclusive também é interessante dizer que você teve um momento, aí quando você chegou, um pouco, não de negação da arquitetura, né? Mas tipo assim, você não fazia conteúdo de arquitetura. Né? Eu falei assim, Vanessa, e você nem escrevia que você era arquiteta. E eu tinha acabado de passar por esse processo de tipo me reconhecendo como arquiteta do futuro do trabalho, né? Todo um processo com a Beatriz maravilhosa, que eu vou conversar amanhã, com a Jéssica, com várias meninas que eu vou falar. Maravilhosa, anotem. Com a Jéssica, que eu também vou falar, a B vai ser amanhã, que a gente vai falar. E a gente, né, se entendendo, criando essa marca pessoal como arquiteta. E eu falava, você nem coloca que você é arquiteta, você nem tá puxando, né, do seu coisa do seu escritório, porque ela tinha 20 mil, né, e aí na época, né, era, né, dava para trazer, e aí falando, mostra umas coisas, umas lojas de decoração, como é, pelo menos, né, as coisas aí, e no fim até veio o convite para você mostrar os banheiros, né? Para você aparecer fantástico com a Sabrina Sato para mostrar os banheiros. Então, acho que a gente às vezes dá uma negada em algumas coisas nossas, mas assim, tudo que a gente passou, nossa experiência toda é tão rica, teve tanta coisa que a gente tem que trazer, né? A gente tem que ir trazendo, né? E aí, falando agora em projeto futuro, né? O que você, depois dessas experiências, de todo esse quase um ano de Japão, que vai vir para cá e vai relembrar os seus momentos também. O que você pretende? O que você está pensando ou você está, por enquanto, está deixando a vida levar e vamos conhecendo o Japão? Eu acho que, por enquanto, a minha ideia é manter o escritório, que eu continuo fazendo projetos, é uma coisa que eu gosto de fazer, e me manter para fazer um dinheiro também, né? Também fazer uma grana.
coroninha, né, gente? A gente tem que comprar, né? Tem que comprar as coisas. Tem que precisar do dinheiro para comprar esses creme caro. Porque vale Tô brincando, não são dizer tão caros. que criar conteúdo ainda demora um tempo para começar a ganhar, a ser a renda principal, né? Sim, mas a minha ideia é aumentar aí mais a minha presença nas redes sociais. Eu comecei a postar alguns vídeos no YouTube, e a minha ideia é postar mais vídeos com conteúdo mais estruturado, Tá. vídeos mais longos no YouTube, mas isso daí precisa de um pouco mais de tempo. Então hoje Ou eu de um trabalho, apoio, né? De alguém, um apoio técnico de alguém que faça. eu tenho meu marido que ele é de rádio e TV, né? Ah Teoricamente. lá, olha, então já Então, ficou mais barato esse já negócio. ficou mais barato, porque gente, eu gastei um carro em vídeo de YouTube que ainda nem postei os da É isso que eu ia arquitetura. falar, que eu acho que precisa postar. Eu vou né? postar, mas é porque eu acho que antigamente, quando eu vim para o Japão, eu tinha muito isso segmentado dentro da minha cabeça, né? Que eu tinha a minha. E era muito que eu mostrava nas minhas redes sociais antes, né? Que era a minha coisa da arquitetura, eu como Vanessa Arquiteta, como VNK Arquitetura, e no meu Instagram pessoal era muito. Sempre foi experiências, né? Meu Instagram pessoal sempre foi mostrar comida, muito lugar, muita experiência, que é uma coisa que eu acho que é muito intrínseca minha, viagens, mas muito separado. E aí eu continuei nessa coisa separada. Hoje eu tento trazer mais a arquitetura, mais essa coisa da beleza. Mas a minha ideia é unificar um pouco mais esses dois mundos aí, até no YouTube. E eu acho que trabalhar com arquitetura, eu acho que vou continuar com alguns clientes, mas eu tenho vontade de trabalhar com coisas diferentes também no mundo da arquitetura, além de criação de conteúdo, ou juntar esses dois mundos, né? Que eu acho que eles ainda estão muito assim, criação de conteúdo e projetos de arquitetura. A minha ideia ainda é pensar em uma maneira de fazer tudo isso junto. Posso dar ideia, misturado. né? Porque eu sou dadeira de ideiazeira. Adorei. Eu acho que já que você está indo então para o YouTube, que são vídeos mais estruturados, né? Aquela ideia de fazer uma arquitetura do Japão aí para as pessoas conhecerem, dar uma viajada, mostrar lugares pequenos, lugares grandes, banheiros, tudo isso que é novidade para a gente, fazendo paralelo com o que a gente tem no Brasil, né? Acho que é super interessante, né? Curioso, muita gente não sabe. A gente tem a referência de que as coisas japonesas são só tudo pequeno, ou é só tudo. Como é que chama? Os templos. Tudo e boa. muito tradicional. Não, e tem muita coisa, né? Tem muita a Marina, coisa nossa amiga, que eu diga, a gente tem uma amiga também que fez faculdade com a gente, maravilhosa, Marina Lacerda, que fala muito, né? Que estudou a arquitetura do Japão. E eu acho que você podia visitar os lugares, de repente uma parceria com a collab com ela. Ela não aparece muito, mas... Você estava falando, eu estava pensando nisso, eu tinha que fazer uma collab com ela. Porque a grande verdade é que essas aulas aí de arquitetura no Japão, a gente não teve muito na faculdade. E as que tiveram... A gente teve zero, a gente teve Tadawando só. Né? Mal que lembro. Muito pouco. Então, de repente, museus da arquitetura de repente, aqui, né, a gente fazendo ao vivo a ideia. De repente ela faz um roteirinho para você e, tipo assim, você visita, mostra e ela fala sobre, sei lá, né? De repente pode ser. Cadê a Marina? Marina, cadê você? Não, acho que ela não tá aqui, mas já vamos marcar Essa é uma boa ideia. um encontro, que eu gosto de fazer essas conexões. Para Naoshima, que é em Otin, no Japão, e tem o Museu do Tadawando. Então, assim, é um lugar que eu não tenho tanta... Eu tenho um pouco de reticência em falar sobre arquitetura, porque eu não sou uma especialista em arquitetura japonesa. E a arquitetura japonesa tem muitas nuances. E é uma... Então, de repente a Marina contando para você e você fazendo perguntas. Né? É assim, gente, que a gente constrói trabalhos e inventa. Eu não preciso me fazer doutorado que nem ela, né? A gente pode trabalhar junto, eu vou falar com ela. De repente faz uma... É que daí a live vai ficar com um horário diferente, né? Mas de repente você mostra os lugares, faz um vídeo e depois a gente marca de conversar com ela para ela contar, né?
perguntas. De repente você já faz as perguntas lá gravadas, não sei. Aí dá É. pra Aí brainstorming. isso daí eu. Cara, isso é uma boa ideia. Aí, ó, vou falar com a Marina isso. Vamos ver se ela topa. Porque é isso, eu vou Isso é lá uma com. outra coisa, isso é uma outra coisa que acho que intuitivamente eu estou trazendo aqui, né, que eu pensei nessa live com amigas, é da gente olhar ao redor e ver o que nossas amigas fazem, que a gente pode contribuir com o nosso trabalho Sim, também, né? Que a gente pode trazer, né? Eu já dou ideia para todo mundo, eu sou a dadeira dadeira de de ideia. ideia para todo mundo, mas eu acho que a gente olha no nosso redor e fala assim, deixa eu ver o que dá para eu conectar. Inclusive, né, já vou terminar, mas só lembrando aqui, quando eu fui no Web Summit no ano passado, que eu estava expondo lá, do lado do meu standzinho lá, da minha casinha, tinha uma startup da Geórgia, país Geórgia, Aham, lá perto da Rússia, que era exatamente isso, era como se fosse ela pegava a sua rede social, colocava o que, procurava na internet, enfim, o que as pessoas da sua rede direta sabem, o que elas fazem, aham. e aí você escrevia o que você fazia e conectava, tipo assim, ó, esse fulano aqui que você conhece, ele pode te ajudar em sei lá o quê, sabe? Era muito legal a ideia. Porque a gente tem nossa rede próxima, né? A gente usa Aham, nosso networking, a sim. gente tem um pouco de talvez reticência né, de ir falar com alguém muito próximo para ajudar no trabalho, ou pensa que não dá para fazer uma parceria de trabalho também, né? Sim, é quase como se fosse um LinkedIn, né? Você olha e fala, putz, eu precisava falar com essa marca. Mas essa marca segue essa pessoa que eu conheço, que pode ser Inclusive, um finger ali. agora eu Hum, também pensei em uma coisa que também a gente pode fazer. A gente marca uma reunião sobre isso quando você estiver aqui. A gente pode fazer uma sériezinha de como que é o trabalho no Japão. Como são os modelos de trabalho, como que os escritórios também, de Você tinha que repente. fazer uma com o Mike, porque a empresa que o Mike trabalha É. é muito legal. Eles são uma empresa japonesa, é um braço da SoftBank, que é uma das maiores empresas aqui do Japão. E só que é um braço de inovação, eles trabalham com um método de pagamento, mas eles entraram quase como uma startup dentro do conglomerado. Hum, E eles têm muitos dias que eles fazem workshop, porque 80%, acho que 83% da empresa é de hum, estrangeiros. Então a empresa hum. só funciona com inglês e 83% é entre americanos, europeus, Olha, poucos ele latinos, deve ver vários tipos muito, de trabalho muito né? chinês, muito indiano, e eles dão muito workshop de cultura de trabalho, Olha que legal. porque você precisa entender como Marcaremos. todas essas culturas funcionam. Eu acho que às vezes ele me conta umas coisas dos workshops que são interessantes. Vamos marcar Marcaremos, então. Vamos com marcar com o ele. Mike também, você com o Mike. E também, última coisa, vocês vão começar a fazer vidinho juntos, casal viajando, alguma coisa, ou não está previsto? Ele, Porque ele quer abrir um. O Mike também é bem Ele é bom nas aparecido. câmeras, Ele é aparecido. Ele é aparecido e ele é aparecido. É. bem, fica bom. Ele quer abrir um canal no YouTube. Ele já começou a gravar. Hum, Que nem eu gravo no celular, fica às vezes tudo torto e eu posto, porque eu uhum, sou sem vergonha, mas ele não. Ele tem um virgem lá no. Você bem sabe que na época que a uhum, gente estava saindo, eu uhum. mandei o mapa astral dele Mapa para você, pra astral. você falar para mim que se dava certo ou não. Mas ele deve ter virgem em algum lugar ali que ele. Não, ele quer fazer tudo perfeito. Mas ele também quer abrir um canal no YouTube e tal. Ele quer trabalhar com essa parte de conteúdo, mas de outro jeito. Eu Mas tenho certeza sim, que vocês vão ser o sucesso mundial. Casal sucesso mundial. Certeza, amiga. Vocês dois são demais. quem sabe, quem sabe. Mas ele aparece um pouquinho, mas o problema tem essa coisa da língua, né? Que dentro do meu perfil eu tento falar, eu Português. falo português e quando for no perfil dele, provavelmente eu vou aparecer muito mais no perfil dele. Tá. Mas, Uhum. Boa. mas haverá, Boa. YouTube. Então tá bom, amiga. Já estouramos todos os tempos possíveis aqui. Obrigada pelo Ah, papo. eu que Acho que deu para. agradeço. Foi uma ótima estreia aqui dessa série com as amigas. E conversa de amiga é assim, né? A gente vai para outros lados, a gente conversa de outras A gente vai se. coisas.
E vai Eu tenho meu simbolando. TDAH, AH, E aí, ó, eu como perco. a gente teve a parada no meio, eu vou ver aqui se eu vou fazer em 2 vídeos ou não, mas eu vou botar legendinha e tal. Eu vou Tá. postar agora de qualquer jeito, aí pra vocês saberem bastidores, né? Eu vou postar de qualquer jeito agora, né? Pra gente não perder, deixa lá. E Uhum. aí depois eu faço um estruturado e boto o share lá com você, Tá bom, fechado. tá bom? Então Ai, tá. amiga, eu tava com saudades. Obrigada quem passou por aqui. Obrigada a todos. Vânia, você também é linda. Olá. Tem vários aqui, vários comentários falando, ai, adoro seu conteúdo, Vanessa, não sei o quê, nananã. Você Ai, é eu famosa. perdi mas agora que eu tô vendo, obrigada, gente. Um beijo, amiga. Sabia que você ia Beijo. ser sucesso, já desde sempre, como Ah, criadora de conteúdos. você também é um sucesso, amiga. Você sabe que eu te admiro pra caramba. O seu trabalho é incrível. E Agora a gente tem todos que os trocar. conselhos, Agora a todos gente os precisa conselhos que trocar. essa mulher dá são bons. E astrologia, vocês não sabem, mas ela é muito boa em astrologia. É isso. Então tá bom. Um beijo. Obrigada, amiga. Até a sua vinda aqui. Até o Já tô ansiosa. Brasil. Até já já. Beijo. Beijos.